11 horas e 6 minutos e 24 graus é a temperatura. Voltamos com o Contraponto após uma Semana Santa, né? 3 dias de feriado. Então, muito bom dia para você. Estamos no ar pelos 820 AM da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu para todo o oeste do estado do Paraná, Paraguai, Argentina e todo o planeta pelo radioculturafoz.com.br. Segunda-feira, 17 de abril, dia de São Roberto de Turlande. E hoje também é dia dos Anjos, que é uma comemoração que se tem da Igreja Católica após o período da Páscoa. E hoje serve para refletir sobre o período pascal, né? Sobre a ressurreição. Hoje, então, a Igreja Católica faz isso. E também é dia de São Roberto Turlande, que viveu de 1001 a 1067. Roberto viveu durante cerca de 40 anos em um mosteiro na cidade de Cluny. Lá realizou grandes trabalhos de pregação e de caridade. Após esse longo período, decidiu por realizar uma peregrinação a Roma, a fim de solicitar ao Papa uma autorização para estabelecer-se em um local solitário, onde educaria apenas alguns discípulos. Prontamente o Papa aceitou seu pedido e assim Roberto passou a morar em uma região a qual chamou de Chaise Dieu, ou Cadeira de Deus. Porém, o seu intento de educar apenas alguns discípulos não foi realizado. Tal era a eloquência de suas palavras e ensinamentos que logo muitos jovens foram atraídos no local, obrigando a fundar ali um mosteiro segundo as regras de São Benedito que os abrigasse. Assim, quando Roberto morreu, seu mosteiro abrigava 300 monges e havia construído outros mosteiros espalhados por toda a França. Essa é a história de São Roberto Turlande, que viveu há muito tempo, né? Em 1001 a 1067. Viveu 68 anos, o que para a época era muito, né? Era muito, não se vivia mais do que 40 anos. 35 você já era velho, né? 35 já estava na hora de começar a fazer um planinho de saúde, um planinho funerário, porque não se vivia aquela época, né? 40 anos você já estava, a expectativa de vida não passava de 40 na era medieval, porque não havia vacina, não havia medicina, né? A pessoa ficava doente e morria, de qualquer coisa, né? Ela ficava doente e morria, e não se sabia nem do que era, né? Não tinha tratamento, não tinha medicamento, havia-se chás, né? Coisas assim, não passava disso. 17 de abril também é o Dia Nacional da Botânica, Dia Mundial do Hemofílico, Dia Mundial da Hemofilia e Dia Nacional do Vendedor Balconista. Parabéns aos vendedores, né? Não é fácil ser vendedor, né? Seja do que ramo for, porque você tem que trabalhar com o público, você tem que trabalhar com as pessoas, né? E às vezes você não está... E você encontra a pessoa daí de todo tipo de humor, né? Vem ali um mais simpático, vem ali um mais mal educado, vem um bem-humorado, um mal-humorado, e tem a pessoa que desconta a raiva, que já está vindo da rua, mas ele desconta em você ali, que acha que porque é cliente pode falar o que quer e fazer o que quer. Então, o vendedor, ele passa por maus bocados também, né? Mas é um dom, né? O vendedor é um dom. Porque saber vender é um dom, né? Tem gente que trabalha com isso, não sabe muito bem, daí, né, vai de um jeito ou do outro, vai vendendo, mas tem gente que tem aquilo como um dom, né? Como um serviço porque que presta, né? Eu gosto do bom vendedor, né? Se do bom vendedor, ele faz até você levar mais do que você precisa e até o que você não precisa. Pois é, e o Gustavo sempre tem... Gustavo Wilkman? Tem debatido essas questões. Por onde você anda, aqui. Gustavo? Tem debatido essas questões, né, nos boletins dele que ele faz com a gente aqui, que é importante não só para aquele que vai buscar o atendimento, mas para aquele que é o prestador também desse atendimento. Então, em muitas situações, é importante a fala dele, que ele mexe com a gente que está do outro lado, né, que está aqui do outro lado atendendo o público, que vem nos pedir alguma coisa, nos perguntar alguma coisa, de uma certa forma buscando uma resposta que também ajude a resolver o seu problema. Então, é uma data que ele sempre esmera nessa questão do bom relacionamento da pessoa que atende ao público, né? No comércio ou não, fora dele. E 17 de abril de 1931, o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, né, convocou os trabalhadores a fazer a Marcha da Fome no Rio de Janeiro. A polícia, chefiada por Batista Luzardo, proibiu a manifestação e reprimiu grupos de operários. Em 1961, um grupo de refugiados cubanos treinados pela CIA dos Estados Unidos desembarcou na Baía dos Porcos, em Cuba, para tentar derrubar
o presidente Fidel Castro. O golpe foi um fracasso total. Agora, podem falar o que quiser do Fidel, mas uma coisa ele merece, ele merece uma medalha por ter ficado mais de 50 anos brigando com os Estados Unidos, né? E conseguindo se manter no poder contra os Estados Unidos, né? Um embargo econômico do americano contra qualquer país que quisesse vender alguma coisa para Cuba. E ele conseguiu se manter no poder, né? Não, ele merece uma medalha só por ter ficado contra os Estados Unidos, por ter conseguido. Nem estou dizendo que estava certo ou estava errado. Por ter conseguido ficar tantos anos no poder, assim, com um outro poder tão grande próximo dele. Né, a maior potência do mundo, acho que é 200 quilômetros de distância, né, de Cuba, de Miami, e ele conseguiu. Bom, deixa eu falar com ele, Silva. São 11 horas e 12 minutos. Ali por onde você anda, bom dia, boa semana. Bom dia para você, Dante. Bom dia aos ouvintes do Contraponto. Ótima semana para você e a todos os ouvintes da Rádio Cultura. A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu terminou há poucos instantes o espaço concedido para que a vereadora Anice Gazoy, vereadora afastada Anice Gazoy, pudesse fazer na Comissão de Ética para falar a respeito, fazer sua defesa. Essa que é a verdade. Não foi um depoimento. Ela simplesmente foi lá para fazer a sua defesa. Foi um espaço que foi aberto para ela. Ela chegou pela porta da frente da Câmara Municipal, acompanhada do advogado, disse que falaria no final. Não permitiram que a imprensa fizesse imagem dela no interior da Câmara, né, no plenário. No final, ela acabou atendendo também a imprensa, mas falou também da mesma forma que ela fez da outra vez, quando ela saiu lá do 14º Batalhão, onde ela estava presa. Simplesmente falou que ela foi lá fazer a defesa dela, que ela aguarda agora o que vai acontecer a seguir, só isso, não quis falar muita coisa, não deu um minuto a fala dela. O advogado também não falou muita coisa também, simplesmente só disse que ela veio para se defender, para falar que ela é inocente, e também não adiantou muita coisa. A vereadora Nancy Rapaim, que presidiu nesse caso, ela também acabou dizendo, simplesmente abrimos um espaço para que ela pudesse se defender. Então, foi isso que aconteceu agora pela manhã. Claro que a imprensa ficou no aguardo para que ela pudesse falar alguma outra coisa a mais, mas não, ela simplesmente falou algumas palavras, se afastou e acabou. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Armou-se novamente aqui aquela questão, aquela parafernália toda, todo mundo aguardando para saber o que a vereadora ia falar, o que ia ser o depoimento, e mais uma vez pediram para que a imprensa não acompanhasse. Claro que é um direito da vereadora, né, da Anice, ela pediu, os advogados pediram, então a imprensa aguardou do lado de fora e depois eles acabaram concedendo entrevista. Mas não muita coisa também não, viu, Dante? Nada de muito diferente, nada de muito anormal naquilo que ela foi fazer na Câmara hoje pela manhã, viu? Ok, então, Eli, obrigado pelas informações. São os depoimentos agora dos próprios acusados se defendendo sobre o processo que pode levar a uma cassação dos 5 vereadores reeleitos e que estão afastados e que foram presos, né, investigados pela Operação Pecúlio, são investigados de receber ou em forma de mensalinho ou em forma esporádica algum valor durante o governo do ex-prefeito Reni Pereira, né, em troca de apoio, né? Todos eles negam esse envolvimento e todos também têm a mesma defesa quanto a esse processo de cassação que é político, nada tem a ver com a justiça. Então, se for demorar daqui 1, 2, 3 ou 5 anos para serem julgados pela justiça, nada tem a ver do que vai acontecer agora lá na Câmara de Vereadores, que pode já cassá-los, né? É um julgamento político, não leva em consideração todas as provas e o que a justiça ainda vai fazer. E todos dizem a mesma coisa, né? Que não participaram desse esquema. A Anice tem um argumento que é de que ela sempre foi uma vereadora de oposição e votou contra os projetos, né? Essa é a grande defesa que ela usa, ter votado contra os projetos enviados para a Câmara do Reni, principalmente o da Sanepar, né? Do contrato da Sanepar, que ela votou contra. Então, como que ela poderia ter recebido alguma coisa, ela votou contra. A polícia diz que tem provas contrárias quanto a isso, ainda não apresentou também. E essa é a fase, então, que começa hoje da defesa dos vereadores afastados. Todos eles vão se defender, vão falar, tem a oportunidade de falar agora. Era para terem falado no início, não falaram e vão falar agora. A Anice foi a primeira. E a Anice, ela não dá entrevista, ela fala pouco quando fala com a imprensa, como agora. Isso é uma orientação da defesa, do advogado dela, né, que diz o que ela tem que falar. A última vez que ela falou, ela
apenas disse confiem na justiça, agora repetiu alguma coisa parecida com isso, né, Nélio? E a gente confia na justiça. Dante, eu imagino que não seja nem esse o conteúdo das perguntas na Câmara de Vereadores nesse processo, porque esse que estão sendo julgados é por quebra do decoro parlamentar. Então, nem seja sobre a questão pecúlio, sobre desvio, sobre mensalinho. Quebra do decoro que levada à situação da pecúlio, né? Mas o que eles levam em consideração é a notícia má que foi levada da Câmara para o Brasil. Imagino que esse seja o conteúdo, porque senão essa comissão que está aí fazendo essa investigação e tomando esses depoimentos, ela não tem razão por que fazer a investigação da Polícia Federal ou levantar esses casos. Não é esse o conteúdo daquilo que eles vão julgar no final desse processo, né? Eles se defendem dizendo isso, falando que não podem ser cassados porque foi divulgada uma notícia no qual eles não... que é inverídica, né? Eles não praticaram os ilícitos e por isso não tem que ser cassado. Eu acho o seguinte, podem discordar, mas uma cassação por falta de decoro, eu acho que a defesa deles consegue reverter muito facilmente na justiça. Por esse motivo que está sendo apresentado, quebra de decoro, porque foi noticiado Brasil afora, notícias negativas de Foz do Iguaçu por causa deles, eu acho muito frágil. Vamos ver no que vai dar. Mas, assim como o impeachment, né, cassação de vereador é política e não leva em conta muita coisa. São 11h17. Enes Mendes da Rocha, como vai a República Federativa da Odebrecht? Tudo bem? Tudo bem por aí? Antes nós temos a nossa republiqueta aqui, não é? Eu acho que ninguém na cidade, nenhuma família, nenhum iguaçuense quer ver vereador metido numa enrascada como essa. Ninguém quer ver. Pelo menos eu não gostaria de ver ninguém, conhecido, desconhecido de forma alguma. Porque se você é vereador numa cidade, você tem uma plataforma gigantesca de apoio e de compromissos com essa cidade e com essa gente. Então você não pode, de forma alguma, esperar que um vereador tenha um comprometimento dessa natureza. Você não espera isso. O eleitor que vai e vota, ele espera exatamente uma retribuição, não para ele, mas uma retribuição de serviços, uma retribuição, digamos, do comportamento dele como legislador. É isso que as pessoas esperam. Agora, quando 14 vereadores são presos, praticamente, 12 fica preso quase por uma temporada excessiva, né? Eu não posso também deixar de entender de que há algo por trás disso tudo, porque a polícia esperta numa situação como essa, que é a Polícia Federal, e aqueles que estão atrás, juízes, promotores, não estão fazendo isso apenas porque não gosta do tipo do penteado do vereador. Não é nada disso. Eles estão fazendo isso porque há, digamos assim, argumento forte. Como é que eles dizem? Robusto atrás disso tudo. Então, por isso, gente, que eu acho que a grande verdade, ela virá através exatamente de juízes, de promotores, é através deles que nós vamos conhecer realmente o que aconteceu de tanta bandalheira e por que ficaram presos por tanto tempo. Uma paradinha aqui, que nós ontem tivemos uma série, desde sábado, tivemos uma série de problemas com o nosso equipamento transmissor lá à beira do Tamanduazinho, na Estrada Velha de Guarapuava. Difícil você lembrar que é Felipe Vancha, né? Você sempre lembra Estrada Velha de Guarapuava. O que aconteceu? A cidade recebeu no final de semana uma chuva pesada, intensa, né? Sábado, principalmente. E no domingo carregada de raios que o parta. Raios para tudo quanto é lado. E atingiu exatamente o equipamento principal da Rádio Cultura, né? E no domingo nós ficamos fora do ar desde as primeiras horas da manhã, e aí deixamos de apresentar os Serranos, que tem uma audiência extraordinária aqui nas Três Fronteiras, deixamos de apresentar o momento do chamamé do nosso amigo e apresentador Otávio, né? E deixamos de apresentar também a transmissão da missa, cujo esse evento a gente faz há 60 anos já. Então, a essas pessoas e à comunidade
Católica, nós pedimos as nossas desculpas e, ao mesmo tempo, que agradecemos penhoradamente o esforço do Silfredo Colombo, numa chuvarada terrível, e recuperar exatamente o funcionamento do nosso equipamento. Parabéns, viu, Silfredo, pela parceria. De momento, o chamamento é o canto pampiano, né? Que é do Olavo Batista também. O canto pampiano... Né? Não, o Mário me corrigiu que é do Olavo. É que volta e meia eles se trocam, né, Mário? Não é todo domingo o Olavo. O Olavo vem... de vez em quando o Olavo falta e vem outro. Mas o Olavo é o titular, né? Então tá bom. O Olavo estava nesse domingo? Não veio? No domingo passado era ele, né? Preciso dizer também que a transmissão se deu, mas através da internet. Da internet. Né? E hoje o número de internautas que escutam, né? Porque enquanto o governo começou a pensar em transformar a AM em FM, achando que estava modernizando alguma coisa, as pessoas já estavam na internet escutando faz tempo, né? Então, o futuro do rádio é online, né? Mesmo que seja pelo celular, que serve até como um radinho hoje, celular, né? O celular hoje é um radinho. Você escuta online rádio do mundo inteiro, né? Então, é isso. São 11h22. Nós vamos falar hoje sobre tem alguém na linha? O Eli está na linha de volta. Eli, diga. Dante, agora nós já falamos ao vivo aqui do IML. Atenção, acaba de ser identificado o corpo do segundo assaltante que morreu no confronto nessa madrugada com a polícia ambiental. Trata-se de William Batista Soares, 16 anos de idade. Bom, a rádio já trouxe informações hoje pela manhã. Ele, em companhia do Éder Rubens Oliveira Benites, 34 anos de idade, eles acabaram tomando uma caminhoneta, uma S10, de ONE 4417, placas da cidade de São Miguel. Eles tomaram essa caminhoneta de assalto na Vila Yolanda. Só que quando eles chegaram, a família tinha comprado essa caminhoneta fazia mais ou menos uns 4 dias. Estava aqui no estado do Paraná, resolveram vir a Foz do Iguaçu para fazer turismo. E por volta de 1h da manhã, eles acabaram tomando essa caminhoneta de assalto ali na Vila Yolanda, fugiram e acabaram sendo perseguidos pela polícia. Na verdade, eles deram de cara com a polícia, próximo ali à invasão do Bubas, no Porto Meira. E na rua Carnaúba, eles acabaram batendo violentamente numa árvore. Olha, Dante, eles encavalaram a caminhonete em cima de um muro. A verdade é essa. Eu não sei como é que eles conseguiram fazer isso, mas eles subiram em cima de um pedaço de muro e bateram de frente e acabaram com a caminhoneta, né? Só que aí houve troca de tiros e os dois acabaram morrendo. Éder Rubens Oliveira Benites, 34 anos de idade, ele não foi identificado na hora, estava no volante, e o outro é menor, o William Batista Soares, 16 anos, da família, está aqui agora, nesse momento, no IML, fazendo o reconhecimento. Já trouxeram aqui a documentação, então está identificado os dois. Até o momento, essa é a informação. A caminhoneta continua no local, até o momento não foi retirada a caminhoneta do local. Era para ser trazida aqui para o pátio da delegacia da Polícia Civil, mas até o momento ainda não foi trazida, viu, Dante? E repete para mim, por favor, o nome do segundo assaltante morto. William Batista Soares, tá bom. 16 anos. 16 anos, né? O outro que morreu é o Éder Rubens Oliveira Benites, 34, né? Ele que você falou até. Ele havia saído há poucos dias da prisão, estava preso por receptação de veículo roubado também, né? Exatamente. Agora o menor aqui, então vai ser feito agora o levantamento para saber se ele tinha passagem ou não pela polícia. Ok, então, Eli, obrigado pelas informações. São 11h24 e 24 graus de temperatura, tempo nublado, o céu começou... O dia começou, né, bem nublado, com um pouco de neblina, e deve continuar assim durante todo o dia de hoje. Não tem previsão de chuva para hoje. Amanhã, sim, deve começar a chover aqui em Foz do Iguaçu. E estamos recebendo hoje aqui no Contraponto o professor Nilson Nagata, é isso? Nilson Nagata. Isso. Nilson Nagata, ele é economista, tá? Professor universitário da Unifoz, da CESUFOS e da FAFIG. Ele vem falar um pouco sobre a reforma da Previdência. Ele vai explicar um pouco dos principais pontos da reforma, né? São mais de 20 pontos nessa reforma
administrativa, a reforma previdenciária, né, proposta pelo governo Michel Temer, já em votação, já em debate na Câmara dos Deputados, né, depois tem que passar para o Senado, e está essa discussão no Congresso, e o brasileiro ainda está um pouco perdido, né, porque a gente escuta muito de que é preciso fazer uma reforma na Previdência, porque tem um déficit aí de mais ou menos uns 140 bilhões por ano, ou seja, faltam 140 bilhões por todos os anos na Previdência, para pagar a aposentadoria. Aí tem uma ala que diz que esse déficit é tão grande porque esse dinheiro não é usado só para Previdência, não é usado só para pagar aposentadoria, usado também para pagar outras despesas do governo, né? Despesas essas que não precisam da autorização do Congresso para ser remanejado. O governo não fala disso, né? Mas o fato é que a gente precisa de uma reforma, né, professor? Da Previdência. Necessário. Isso aí... A Previdência, ela vem nesse modelo desde os anos 40, mais ou menos, né? Desde a composição, desde a primeira vez, quando foi editada a Previdência no Brasil, já vem com esse modelo, né? Então, é necessário mudar, porque em alguns países já mudaram seus modelos de Previdência. É preciso modernizar a Previdência. Tem que modernizar. A dúvida é, será que é desta forma que está sendo apresentado? Será que precisa, ou será que é de outra, né? Temos alguns pontos. Professor, primeiro, muito obrigado por ter vindo aqui, tá? Um bom dia para o senhor. E alguns pontos aqui eu já vou colocar, e depois o Nélio e o Enes complementam, mas nós temos pontos cruciais e que as pessoas têm mais dúvida, né? Tempo de contribuição, fala-se muito em 40 anos, né? 39? 49 anos. 49 anos de contribuição, ou seja, 49 anos trabalhando para poder se aposentar. O Temer disse que não é bem assim, né? Que está deturpado isso daí, né? Que não é bem assim. Então, o senhor primeiro responde essa pergunta. São quantos anos, afinal de contas, trabalhando para poder se aposentar? Hoje é 35 anos, né? Hoje. E a nova proposta que está sendo discutida é até 49 anos. Ainda está em discussão, ainda não foi definido como que será isso. Então, isso está sendo discutido. Então, não chegamos ainda ao ponto. 65 anos seria a idade. A idade mínima para se aposentar seria 65 anos. Hoje, é 60 anos. Ou 55 anos, em alguns casos, por tempo de serviço, 54, 55 anos, até menos, as pessoas já se aposentam. Hoje, né? Hoje. E eu sou uma prova disso. Eu me aposentei com 49 anos. Mas como então, servidor público? Como privado, público, aliás. Como público. Como servidor público, né? Privado não consegue se aposentar menos de 60. Privado é 54, 55 anos. Hoje, dentro do estatuto do privado... Desde que tenha 30 anos de contribuição, né? Não, independe. Privado independe. Você faz o tempo. Aí tem o mínimo de contribuição, que você faz a composição da sua aposentadoria. Por exemplo, eu aposentei na privada com 18 anos de contribuição. Tenho colegas que aposentou com 10 anos de contribuição. Então, de acordo com a sua renda do teu trabalho, você faz os pagamentos e ali você edita qual que será a tua aposentadoria no futuro. Enquanto na iniciativa pública, eu quando aposentei com 49 anos, porque eu já tinha a contribuição desde os 14 anos de idade. Então, me aposentei com aquele deflator previdenciário, e é onde eu consegui aposentar, mas com um percentual baixo, de 62% do teto estabelecido pelo governo. O teto hoje é em torno de 5.800 e qualquer coisa. Ô Nilson, eu vou cortar aqui a corrente das perguntas, porque ontem até eu acompanhei uma entrevista do Reynold Stefanis. Ele é deputado federal e já foi ministro da Previdência, né? É um homem que tem uma bagagem muito grande para abordar esse tema, né? Ele disse que, acompanhando tudo aquilo que está sendo proposto pelo governo federal e aquilo que o legislativo está preparando em termos de emendas, de consertos, de ajustes e reajustes no projeto de lei, ele acredita que tudo isso que está sendo falado não vai ser exatamente aquilo, que vai ter adequações aí exatamente para chegar naquilo que a pessoa está esperando. Quanta gente está na expectativa de aposentar e, de repente, 49 anos é muita coisa, né? Mas ele disse uma coisa super interessante. Primeiro,
Nós temos que fazer essa reforma agora, que vai doer menos, porque se fizer depois, no outro governo, aí a questão é dolorosa, porque não vai ter dinheiro. Vai ter que fazer exatamente essa contenção agora. Essa conta tem que ser feita agora. E ele falou uma coisa que realmente acontece, e você é prova disso. Ele disse, em nenhum país do mundo, o cara aposenta com 55 anos. Nenhum país do mundo adota essa política. Porque realmente 55 anos, 49, né, Nilson? Veja, tem muita coisa ainda a produzir, sabe? É um menino ainda. Então, não com 60, 70 anos, que aí também já não tem mais nada. Agora, também aposentar muito cedo, e nós temos isso, e principalmente na área pública. O que tem disso na área pública estadual, né? Aí me perdoe os professores, tem muito professor universitário aí, aposentando aí com 50 anos, tem muita coisa ainda. Militares, Militares. Militares se aposentam antes dos 50. Funcionários de secretarias de governo estadual, federal. Então, isso aí tem que ser reajustado. Porque, se não fizer isso agora, o que vai acontecer no futuro, Nilson? É alarmante. A situação, Enes, que você colocou, referente ao tempo, e, lógico, o governo tem que fazer os seus ajustes agora. Esse é o momento dos acertos. Se já levantou essa lebre, que é deficitário, só para ter uma ideia, na questão dos gastos previdenciários do governo, hoje, 41% do orçamento vai para o gasto da Previdência. 41% do orçamento do governo, que não é pouco. Em 63% é previsão para 2027. 63% do orçamento daquele ano próximo, 2027, será para a Previdência, se seguir esse modelo que é hoje. Né? Referente aos gastos anteriores, foi fechado que em 2016 o déficit da Previdência chegou a 150 bilhões de reais. Então, de 2014 a 2016, praticamente dobrou o déficit da Previdência. Agora vamos ver. Se não mude esse ano, se continua o jeitão que está, então, 31 de dezembro desse ano, a previsão pode chegar a em torno de 300 bilhões de reais. E aí? Então, a mudança é para já. Inclusive, ontem, o Temer já estava reunido com as lideranças, tratando sobre isso e pedindo urgência na aprovação desse pacote. Agora, todos nós sabemos que não vai ser fácil. Emendas e emendas virão. E vai ter que ter consenso. A população está ansiosa. Muitas pessoas hoje estão correndo para se aposentar. Não importa se ele tem 51%, que é o mínimo que você pode ter para aposentar, 51% de chance de aposentar, as pessoas já estão se aposentando, garantindo uma posição, dizendo assim, eu já estou com 55 e eu vou esperar 65, contribuir por mais 10 anos, que apesar que o ano que falta, né, são 50%. Então, uma pessoa que tem 55 anos, não aposentar agora, então, dos 10 anos, mais 55%. Então, ele vai ter mais 5 anos aí para aposentar. Essa pessoa aposenta com 60 anos. Ok? Nilson, qual é a expectativa que você tem? Porque esse projeto ele vai passar pelas duas casas, né? E vai receber emendas, pancadas de tudo quanto é lado, né? Mas considerar que todo esse terremoto das delações da Odebrecht, né? E nós estamos falando em delações da Odebrecht, estamos esquecendo que ainda tem as delações da OS, Andrade Gutierrez e Camargo e Correia. Que e também, mais importante que você não citou, BNDES. E que isso vai fazer um abalo sísmico na ordem de 7,5 a 8 na escala, né, da corrupção de Brasília. Então, veja que o negócio é grande. Qual é a expectativa que nós temos de ver um projeto que mexe exatamente com todos os trabalhadores brasileiros, apreciado e votado por esse conteúdo de parlamentares que nós temos hoje?
Veja só. São 415 envolvidos nas delações da Odebrecht. Veja só. É uma quantidade enorme de pessoas, tanto deputados, senadores, governadores, tem 3 governadores aí envolvidos. É muita gente. 8 ministros. 8 ministros. É muita gente. Como é que o Brasil é visto hoje lá fora? País da corrupção. É vergonhoso para a sociedade hoje tá vendo tudo isso acontecendo dentro do nosso país. Anésio, ô Enes, como é que você vai pensar em crescimento econômico? Como é que você vai pensar em acertar um item tão importante da nossa vida, que é a questão dos ajustes da Previdência? Tão importante para a sociedade, num momento desse. Eu vejo da seguinte forma: não vai ser da noite para o dia. Vai ser moroso, vai demorar muito para que isso saia de uma forma legal. E eu até faço uma aposta. Esse ano não acontece. Está muito difícil, já muito distante. Existem outras preocupações prioritárias. A lista está correndo dentro do Congresso, dentro das 2 casas, e também no Poder Executivo. Então, existe essa preocupação maior. Não adianta você querer tratar de um assunto que é fundamental hoje, pensando que está correndo isso por fora. Então, por isso aí eu vejo um atraso, e com isso eu vejo um país com grandes retrocessos. É uma pena falar isso, as questões econômicas do jeito que está hoje, que um país dá os primeiros sinais de crescimento ou estar igual a 4 anos atrás, somente em 2023. E quanto mais pessoas nascendo, mais pessoas chegando no teu país, crescimento demográfico, crescimento do desemprego, tudo isso influencia. 49 anos de contribuição. A pessoa que começa a trabalhar hoje, ela começa a fazer uma análise. Eu vou aposentar com 49 anos de trabalho. Quanto tempo vou usufruir? Aí vem a expectativa de vida. Mas, professor, por que o governo diz que, na verdade, não são 49, que passaram de 15 para 25? É o que o governo diz, né? Não são 49, tá errado. É o tempo mínimo de contribuição. O tempo mínimo de 15 a 25. De 15 para 25 anos. Vai ter um ajuste aí, caso passe? Tem. Tem as questões econômicas que evitam os gastos do governo, mas ele vai ter que ser rígido. Aquelas pessoas que já estão no sistema, tem um percentual que você vai diminuindo dos 49 anos. Então ele fala, não é 49 anos, ele está pensando nessa matemática de compensação. Então, para uns vai ser 45, outro vai ser 40, o outro vai ser 38, Quando 37. fala que é 25 anos, ele está usando uma média, então. Está usando uma média. Uma média. Você é preciso contribuir por 25 anos, no mínimo, para se aposentar. E se você já tem 65 anos e 25 anos de contribuição, tu aposenta. Essa é a visão. Hoje é 15 anos de contribuição em 65 ou 60 anos, você já se aposenta. 60 anos, o limite. Então, vai para 65. Então, em várias... 65 para homem e para mulher. Para mulher. É a idade O que ele quer? Ele quer fazer um alinhamento. Esses que têm direito a 25 anos, os especiais, que também contribuem por esse tempo. É razoável 65 anos? Olha, na média brasileira, que você chega a 65 anos, qual a expectativa de vida média? Brasil hoje em torno de 82 anos, em falta. Mas aí a gente tem que levar... Mas daí eu acho estranho também que o Brasil grande do jeito que é, e diferente do jeito que é, leva em consideração, para a reforma da Previdência, pega e leva em consideração a expectativa de vida igual em todo o Brasil. Mas a expectativa de vida do Norte e Nordeste é diferente da do Sul e do Sudeste. Muito diferente. Pois é, devia ter uma diferença aí, né? A qualidade de vida de Sul, Sudeste, é diferente de Norte e Nordeste. Lá para o Nordeste, Norte está de 76, mais ou menos. No Sul já chegamos a 82. Então tem uma boa diferença aí, né? A média nacional é diferente do que essa, né? Deixa eu só aproveitar, Nilson Nagato, você é professor de economia, isso? Isso. A empresa, para poder manter os seus funcionários, precisa ter ganho, certo? Precisa ter faturamento. Eu queria fazer uma pergunta, mas eu sei que o Dan tem que fazer um bloco comercial. Eu tenho, porque são Então eu faço a pergunta depois. Faz a depois. pergunta para ele ir pensando na resposta. Faz a pergunta.
E daí dá tempo do professor pensar na resposta. Não, mas ele nem precisa, ele é de bate pronto, né? Mas me parece que na reforma, o que o governo está mais batendo agora nessa questão da negociação, porque também já tem proposta, você ganha um certo dinheiro para fazer sua emenda parlamentar, desde que você vote a favor daquilo que eu estou propondo, toda essa negociata que sempre acontece no Congresso Nacional também, mas me parece que o principal aspecto está exatamente nessa idade mínima. Nisso ser inegociável, porque isso é o grande trunfo para gastar menos com a Previdência, mas isso então depois, Nath. São 11h41 e 24 graus, e além do Nélio, o professor também pode responder pergunta dos ouvintes. Então, mande pergunta pelo WhatsApp, que é o 998278200, ou de preferência, ligue e fale ao vivo aqui na Rádio Cultura, que aí você já se expressa do jeito que quer, né, e faz melhor a pergunta pelo 3026-8020. São 11h41, depois do intervalo já voltamos. A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. 11h41. Chegou a oportunidade que a saúde da sua família merece. Agora, o Itamed oferece carência zero para clientes de outros planos de saúde. Mude já e conte com a qualidade do Hospital Ministro Costa Cavalcante e a melhor rede de serviços credenciados em Foz do Iguaçu e região. Ligue 45 35 76 8005. Promoção por tempo limitado. Itamed. A saúde da sua família merece essa chance. Consulte condições em itamed.com.br. Curso técnico em eletrotécnica é no Colégio Iguaçu. Faça sua matrícula e torne-se um profissional qualificado para o mercado de trabalho. Você pode atuar como projetista em instalações elétricas prediais, residenciais ou industriais. Compras ou vendas de equipamentos elétricos. Responsável técnico nos ramos de elétrica, testes e manutenção em equipamentos. E participar em concursos públicos. Curso com duração de 2 anos e registro no CREA. Curso de técnico em eletrotécnica é no Colégio Iguaçu. Travessa Rio Negro, número 19, no campus do Iguaçu. Telefone 35 25 35 66. WhatsApp 999 42 17 17. Ou acesse www.colegioiguaçu.com.br. Certificado digital é na De Paula. Mais segurança, comodidade e economia para sua empresa. Aqui, seu certificado digital sai na hora, sem pré-cadastro ou pagamento antecipado. Venha conferir, compre agora mesmo ou renove seu certificado digital na De Paula. Contadores associados na Rua Antônio Raposo, 310, no centro, em Foz do Iguaçu. Telefone 2105-2000. Grandes clientes de todos os tamanhos. Vem pro aniversário do Atacadão e aproveite as nossas ofertas. Maionese Hellmann's 500 gramas, 4,49. Salsicha para hot dog congelada Perdigão 5 quilos, 22,50. Linguiça de carne suína congelada Sadia 5 quilos, 35,90. Cerveja local 350 ml, 1,39. Ofertas válidas para as lojas Atacadão Cascavel e Atacadão Foz do Iguaçu. Venha aproveitar. Pra gente comemorar 55 anos do seu lado. Então vem, vem. Beba com moderação. Há mais de 22 anos, o rodízio de bistec é servido no restaurante do CTG Chagua. Sem dúvidas, o sabor e o preço fizeram do restaurante Chagua o melhor endereço para sua refeição. Um completo buffet de pratos quentes e saladas, além do atendimento que é incomparável. 22 anos, o melhor rodízio de bisteca está no CTG Chagua. Almoce, jante e confira. Avenida República do Paraguai, setor esportivo do CTG Chagua. Telefone 3025-2701 em Foz do Iguaçu. A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. Oferecimento De Paula Contadores, Rua Antônio Raposo 310, no centro. Telefone 2105-2000. Acesse o site www.depaulacontadores.com.br. E Destro Macro Atacado, Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes. Fone 2102-2500.
horas e 45 minutos, 24 graus é a temperatura. Voltamos com o programa Contraponto. Nós temos uma ouvinte aqui, professor, falando o seguinte: ela vai fazer 55 anos em julho e tem 19 anos de contribuição. Diz ela tem problema de saúde e tal. Como que fica a questão dela em aprovada essa reforma? Pois é, a questão da reforma, e ela tem problema de saúde. Que daí é outro caso. A reforma ainda ela não está pronta, ela ainda não está operando, operacionalizando, não está posta para o mercado, para a gente ser utilizado ainda. Está em discussão. Ela com 55 anos, 19 de contribuição, ela pode se aposentar. Hoje ela tem que correr à Previdência e buscar a sua aposentadoria, a garantia que ela tem agora. Com 19 anos de contribuição. Com 19 anos de contribuição, pode... porque hoje a contribuição mínima é 15 anos. E ela tem 19. Mas ela recebe parcialmente. Recebe parcialmente. Ela pega o valor. Ela não pega integral. Mas com uma mulher hoje com 55 anos, que a soma de idade, a idade dela, mais o tempo de contribuição, dando 85... São os pontos, né? São os pontos, ela pega integral. Não sei se seja o caso dela, tem 55 anos e 19 de contribuição, então ela chega a 75, a matemática. O fator 70, previdenciário 74. Não tem? 74 anos. O fator previdenciário ainda tem isso? Não, nesse caso não, ela tem aquela regra de 85 para o... São os pontos, 85 e 95. Os pontos, 85 e 95, esses são os pontos. O Tião, ele disse que tem 62 anos e tem 24 com carteira assinada. Muda alguma coisa para ele? No sistema atual, não. O novo sistema muda sim. Se ele estiver ainda no mercado de trabalho, ele pega 65 anos, o que falta, que é 3 anos, soma mais 50%. Ou seja, ele vai aposentar com 65 anos. Agora? 66 anos e pouquinho. Aumenta um pouquinho o tempo na questão da contribuição. Entendi. A idade, o que falta. Ele tem 62, mas quanto tempo de contribuição? Aí tem que ver o tempo, 24 anos. Então, ele vai ter que trabalhar mais um pouquinho, porque é o que falta. O que falta para 65, 50%. Então, ele tem 62 anos. Então, 55%, 50%, aliás, então vai dar aí mais 1 ano e meio. Agora, essas situações de transição devem ter regras que ainda vão ser negociadas pela frente. Está sendo negociado. Né? Ainda não dá para falar assim, como é. Porque ainda existem as propostas, tem várias emendas que ainda vão ser propostas para fazer algumas correções, então não tem nada definido. Então, o que podemos ter de real é o agora, o sistema agora, como que ele está funcionando agora. As propostas futuras ainda não foram definidas. Nós estamos falando do teto, 65 anos. Entendi. E essa questão do teto 65 é exatamente porque por aí vai se diminuir o investimento, o gasto com a Previdência Futura, por isso o governo está tão intransigente em não mexer nesse fator da idade mínima? O impacto inicial, quando se fala a regra agora é essa, ele vai dar uma diminuição nos seus gastos, com certeza. Ele vai ter uma quebra agora nos seus gastos, com previdência, diminui. Mas tem outro lado, as pessoas que estão próximas estão correndo para se aposentar. Que nessas duas pessoas que perguntaram, elas podem, com tranquilidade, buscar as suas aposentadorias. Com isso, não aumenta os gastos? Sim. Então, aquele montante da dobra de dívidas hoje, em torno de 150 bilhões, ele vai ter uma redução. Ele vai fazer uma correção de imediato. E também se preparando para o futuro. Por quê? O governo diz assim, poxa, se em 2027, do jeito que está, 63% do PIB é só para pagar a Previdência, o que eu tenho que fazer? Ele vai ter um recuo dos seus gastos referente a também esse percentual do PIB. Vai cair em torno de 40%, 35%, 40%. Mesmo que isso, dificilmente cairá. O Claudir Brito está perguntando o seguinte, quem tem mais de 48 anos de idade não vai mudar nada? Entra no regime, como que é? Se você
está nos 40 anos, 48 de idade hoje, está contribuindo. Para aposentar precisa ter uma idade mínima de 65. Quanto falta? 12 mais 5, 17 anos. Pega 17 mais 50%. O problema é quem está fazendo planos já para se aposentar, né? E daí, de uma hora para outra, muda tudo, você trabalha mais 10. E além do que, me parece, né, Nilson, a proposta que o governo está colocando não é para zerar o problema do déficit, apenas vai diminuir. São 11h51, vamos ver a Dona Alice. Dona Alice, lá do Jardim América, tudo bem? Qual que é a sua dúvida, Dona Alice? Eu gostaria de fazer uma pergunta, é o seguinte, eu tenho 7 anos de contribuição e eu vou, em setembro, completar 65 anos. E com quantos anos eu posso me aposentar daí? A senhora tem 7 anos de contribuição? Sim. Tá bom, então. Obrigado, Dona Alice, pela audiência e pela pergunta. Ela tem 65 anos de idade e 7 de contribuição. Ela não tem o mínimo de contribuição, né? Ela não atingiu o mínimo de contribuição. Aí tem outro grupo de pessoas que não conseguiu atingir o tempo e tem idade. Aí tem uns valores aí que são valores menores. É um salário mínimo, tem uns percentuais aí. O governo diz que quando for baixando o déficit, consegue dar um salário mínimo para todo mundo. Para todo mundo, menos, né? Mas esse não é o caso agora. Agora não é o caso. Não é o caso. Então, por isso que, para a gente dar uma resposta correta, 100% para a pessoa que está querendo se aposentar agora ou esperar esse tempo, tem que esperar as novas regras. Então, não temos como a gente está falando agora, a gente está fazendo uma previsão. Se é do modo que está falando, como que vai ser? Essa é a nossa fala. Mas ainda não temos nada. Mas vamos levar em consideração a proposta que está no Congresso, sem as mudanças que serão feitas, que talvez nem sejam, né? O Temer tem a maioria no Congresso, pode ser que seja aprovado do jeito que for. A mudança vai existir. Isso daí é com certeza. Mas agora, os principais, que é a idade mínima e o tempo de contribuição, não sei. O tempo de 15 para 25 anos, com certeza, isso vai ser aprovado. Seu João Pigato, do Parque Nacional, tudo bem, seu João? Qual que é a sua dúvida? Pigato. A minha dúvida é o seguinte: 32 anos de contribuição, 62 anos de idade, compensa eu entrar na aposentadoria agora ou esperar os 65 e 35 de contribuição? Ok, seu João, obrigado pela audiência, né? A regra vale para quem mora no Parque Nacional também, seu? Lógico. Claro que sim, né? Lógico. Está no território nacional. Diga lá. Ele tem tempo de contribuição, 15 anos já. Tem. 15 anos e ele tem 62 anos de idade. Ele tem tudo para se aposentar agora? Pode aposentar agora. Se esperar, se ele esperar a mudança, alguma coisa pode interferir negativamente na sua aposentadoria. A dona Belotriz, do Parque Presidente, está comentando que tem 65 anos, paga INSS e tem 15 anos de carteira assinada. Ela pergunta se seria possível recorrer ao auxílio idoso para conseguir a aposentadoria. Eu acho que ela já preenche os requisitos. Né? Ela já preenche o requisito. Tem 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. Mas já e para a mulher, hoje é 60 anos. A senhora já pode se aposentar, já pode dona Belotriz. Vá lá na Previdência, no INSS, né? Ali na Avenida Paraná, né, Enes? Leve todos a sua carteira de trabalho, seus olerites e tal, e já pede aposentadoria, já entra com isso. Tem gente que está preparada e não sabe, né? Ô, Nilson, veja bem. Falamos em teto de idade, essa coisa toda. Teto de aposentadoria, valores, tetos, né? Semana passada nós comentamos aqui sobre a terceira aposentadoria do ex-presidente José Sarney. Ele já tem duas. Ele está lutando de unhas e dentes para ter a terceira, que é de R$73 mil. Pelo que se vê, a reforma proposta do governo federal é de que haja uma unificação exatamente no teto de aposentadoria. Hoje, na Previdência, em torno dos 5.800, parece que é o teto máximo, né? Que se aposenta através da CLT. Você acha que nós vamos conseguir, com esse Senado e com essa Câmara Federal, que aí está, né? Conseguir fazer com que, por exemplo, o Sarney perca não, né? Que ele tá pedindo coisas impossíveis
para o brasileiro comum. É impossível um negócio desse. Mas ele está lutando para ter a terceira de R$73 mil. Você acha que nós vamos segurar essa rapaziada lá em cima? Não sei, porque a questão da lei, quem aprova são eles. Tanto é eles que aprovam a lei. Agora, eu sei que tem novos deputados e senadores que querem mudança. Mesmo que eles sejam atingidos por essas novas regras, mas eles querem mudança. Querem igualdade. O Sarney, lógico, prece a mudança na Previdência, ele entrou na briga. Eu quero, porque deve ter algum artigo, e tem algum artigo interno, que diz que ele tem esse direito. Por isso que ele está correndo atrás. Que hoje ainda pode acumular aposentadoria. Pode, que hoje ainda pode acumular. Antigamente não. A partir dessa reforma parece que não vai poder mais. Não vai poder mais. Aquele negócio de acúmulo, por exemplo, cônjuge, casal, morre um, acumula para o outro, fica com duas isso daí não vai mais existir. Essa é uma das propostas. Seu Assis está na linha, tem dúvida também, né? Seu Assis, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Dante. Dante, a pergunta é esta. Tempo de contribuição rural e tempo de contribuição urbana, ou seja, contribuindo direto com o INSS e com o tempo rural, soma-se as duas contribuições e faz uma somatória, se valerá para a somatória de tempo? A questão rural, né? Quanto tempo você tem de rural e quanto tempo você tem de privada? Do pagamento do INSS? Não é a minha pessoa, mas é uma pessoa da minha família. Eu diria que tem 10 anos rurais. Certo. 10 anos e deve ter 7 anos de contribuição e já tem idade também, né? Já tem 61 anos, feminino. Ok. Hoje pode. Hoje ela pode se aposentar, mas nas questões do rural, 10 anos rural, ela tem que comprovar esses 10 anos. Se ela não tem nota do produtor, que é necessário, que você tem que apresentar para comprovar que você trabalhou na lavoura, tem a nota do produtor em seu nome, ou ela busque 3 pessoas que servirão de testemunho para ir até o INSS para testemunhar que ela trabalhou por 10 anos em lavoura. E não pode ser parente, né? Não pode ser parente, de preferência. Não pode ser filho, marido, essas coisas não contam como testemunho. São pessoas terceiras que conhecem e acompanhou esse trabalho, que vai lá para propor, falar sobre a pessoa que vai dar o benefício. Aí vai ser julgado lá pelo INSS e em 30 dias, 40 dias já está com a aposentadoria na mão. São 11h59, o professor ia ficar com a gente até 5 minutos, vai ficar mais um pouquinho, né? Porque o telefone não para, tem muita dúvida e nós vamos ter que marcar uma nova pauta. A dona Gessi da Vila Sé também tem dúvida, né, dona Gessi? Tudo bem? Bom dia. Isso, eu queria fazer uma pergunta. Vou fazer 75 anos agora, em julho, e eu, de que nasci até o ano 76, sou de 42, eu vivi na roça. Eu tenho os comprovantes do meu pai, que era sócio na cooperativa, né? Como eu era solteira, eu tenho esses comprovantes. E eu tenho de contribuição, e eu estou tentando faz uns 8 anos e não consigo me aposentar. Então, 17 de dezembro, foi indeferido ainda meu processo. Na verdade, o Urbano diz que só faltam 2 anos. Aí eu não consigo pagar ele todo assim para conseguir esse benefício e diz que não mistura roça com urbano. Queria uma resposta dele. Tá, entendeu, professor? Obrigado, dona Gessi, o professor vai explicar. Deu para entender? Entendi. Tem um problema de comprovação, me parece. Comprovação. Olha só, cara ouvinte, no meu caso, eu também tive uma participação da lavoura, da roça, para o meu pai ser proprietário, e eu, quando criança, eu também trabalhei na roça. Então, tive 3 anos de roça, aonde eu consegui, através das testemunhas, né? Escritura da terra,
notas do produtor. Caso não tenha as notas do produtor, leva testemunho. E aí as pessoas vão falar por você, testemunhar que você trabalhou nesse período, e com isso é feito lá o relatório e a gente consegue se aposentar. Então, eu não vejo dificuldade aí. Se alguém está dificultando essa tua aposentadoria, é melhor você buscar um advogado para te esclarecer, né, de que forma que você pode buscar essa aposentadoria quanto já, né, que você já está num caminho próximo e tem todo o direito de se aposentar. 12:01, eu tenho duas ouvintes na linha ainda e mais uma pergunta. O Heraldo do Morumbi 2 está na linha. Tudo bem, Heraldo? Oi, tudo bem, Erasmo? Qual que é a sua dúvida? Eu quero saber o seguinte, no caso eu estou pagando, se eu voltar, eu estou aposentado. Se caso eu voltar a pagar o INSS, se eu tenho direito à reaposentadoria daqui 4 anos. Mas o senhor já está aposentado? Tá, entendi. Eu entendi. Entendi, Heraldo. Muito obrigado, tá, pela ligação. Legal, Heraldo. Eu também estou nessa condição. Aposentei, continuei trabalhando, contribuindo para o INSS e agora buscando uma revisão para fazer uma correção de ter um salário melhor. Você pode somar na aposentadoria, na que já tem. O governo não entende muito bem isso. Então, tem muita coisa é um processo moroso, isso daí também não é da noite para o dia, tem que entrar com processo administrativo ou através do jurídico para solicitar uma revisão. Como você já é aposentado, tem que solicitar uma revisão. Pode ser administrativo, você mesmo solicitando junto ao INSS, ou buscando um advogado que vai solucionar esse problema para você. Só que é um processo demorado. Fica um vácuo aí, né? Você é aposentado e continua trabalhando e recolhendo o INSS, mas você já é aposentado. Então o governo não tem isso muito claro. Esses problemas todos estão no STF para ser resolvido. Por quê? O governo entende que não deveria fazer essas correções. Ok, ficou para julgamento do STF. E até hoje, o STF não deu um retorno, como deveria ser. Então, não sabemos se nós vamos receber a restituição daqui que nós pagamos, se vão receber o montante que foi pago ou isso é corrigido, né? Então, ainda não temos uma resposta do governo ou do STF. Né? A dona Edileuza, lá de Três Lagoas. Dona Edileuza, bom dia. Qual que é a sua pergunta? Meu esposo tem 56 anos. Dona Edileuza, abaixa o seu volume do rádio, por favor, e daí a senhora pode falar melhor. Pode repetir a pergunta. Oi. Oi, pode falar agora sim. A minha pergunta é essa. Meu esposo, ele tem 56 anos. E ele tem 26 anos de contribuição. Ele já pode entrar com requerição da aposentadoria? Não. Ele não tem um tempo de contribuição. O tempo de contribuição é 35 anos. Certo? Então, nesse caso, também não entra no fator. Aquele 85, 95, 90, 85, 95, não entra no fator do governo. Então, aí ele vai ter que trabalhar um pouquinho mais. 8 anos. Mínimo 8 anos. Caramba, hein? A dona Catorina também, lá do Jardim São Roque, né, dona Catorina? Bom dia, qual que é a sua pergunta? Bom dia. A pergunta que eu queria fazer, que meu pai teve AVC generalizado em 2013. E agora minha mãe teve que amputar a perna e são aposentados. Eu queria saber se eles têm direito em fazer essa revisão de aumento de aposentadoria, sim ou não. Ok, obrigado pela pergunta. Eu tenho outro caso parecido aqui, daí o senhor responde junto, professor. É da Vilma, do Jardim Lancaster. Ela disse que o esposo está encostado há 4 anos devido a um AVC. Ele tem 62 anos e 34 de contribuição. Ela pergunta se já consegue uma aposentadoria ou teria que buscar um advogado. São casos parecidos. Né? Muito parecidos, né? No caso do primeiro que já é aposentado e recebe aposentadoria, não tem por que buscar. E não vai acrescentar em nada, né, na aposentadoria dela. No segundo caso, 62 anos, um AVC, então busco, se não tem um tempo de contribuição... 34 de contribuição. 34 de contribuição, também próximo, né? Então, pode-se buscar o auxílio-doença
ok? Pode buscar um auxílio de doença ou esperar que as coisas mudem, mas que não é, eu vejo como não é importante esperar nesse momento, mas ela tem o direito de auxílio de doença, aqui, nesse caso. Não tem os 35 anos, mas aí... Faltou um ano. Cada um ano só e já dá... E daí ele não tem a idade, né? Também porque falta 3. A Previdência, ela quer a matemática exata. Não tem como, né? Não tem como. Então, aqui tem o direito, sim, de auxílio de doença. Então, pode buscar auxílio de doença. Houve um AVC, não pode se trabalhar mais, né? Dependendo da gravidade. Aí não é uma... Não é, a gente fala aposentadoria, mas não é uma aposentadoria, é um benefício, né? Do governo. É um benefício. É um benefício. Isso. Nélio, qual que é a pergunta? Uma professora pergunta aqui se ela diz que tem cerca de 74 pontos, somando aí essa questão de tempo de contribuição e idade, fará 55 em agosto. Se já tem direito à aposentadoria pelo fato de ser professora? Por exemplo, o professor da escola pública ou particular, né? Então tem os níveis, né? Todos os professores têm esses direitos que entram nessa conta aí, né? O professor de nível superior não entra nessa conta, só quem lida mesmo com criança, do ensino fundamental, que é o caso dela. O tempo de contribuição para professor é 25 anos. Mesmo da área privada? 25 anos, é igual. Atingiu o tempo de contribuição 25 anos, ela tem todo o direito de aposentar. A idade influencia nisso? Aí é 55, tempo de contribuição. Tempo de contribuição que é o que define. Isso. Tem mais 2 pessoas na linha, que é a dona Zelinda do Morumbi 1. Dona Zelinda, bom dia. Qual que é a sua pergunta? Eu não quero falar no ar, não. A senhora não quer falar no ar? Então fala com o Marlon ali, que ele anota a sua pergunta e eu leio aqui, tá bom? Mas a senhora não quer falar mesmo? Tem vergonha? Não precisa dar nome. Ela não quer falar. A dona Rosemary vai falar com a gente, que é lá de São Rafael 2. Rosemary, tudo bem? Tudo. Qual que é a sua pergunta? O meu rádio está bem baixinho aqui, tá dando alguma... Não, tá ótimo, pode falar. Parece que a senhora está aqui dentro. Então, e esses deputados aí que tem 4, 5 aposentadoria, como é que fica? Fica os caras são novos e já são aposentados, então dá só uma aposentadoria para eles e esse dinheiro que paga os pobres. Porque a gente, desde que começa a trabalhar, eu comecei a trabalhar com 14 anos, infelizmente casei com 21, aí parei de trabalhar. Então eu tenho 64 anos. Não, mas infelizmente que a senhora parou de trabalhar ou infelizmente que a senhora casou com 21? Infelizmente que eu parei de trabalhar. Ah, tá bom. Meu marido machista, naquela época, eu tô com 64 anos. Não, você fica em casa que eu trabalho, eu dou conta. Então tá, a burrona parou de trabalhar. Depois voltei a trabalhar, mais tarde, 20 anos depois, mas trabalhei 1 ano numa firma, 1 ano na outra. Não vai dar o tempo de contribuição. A gente já nasce pagando esses miseráveis aí e agora eles querem deixar a gente mais velha, esperar morrer, né, para avisar depois que já pode se aposentar. Esses deputados aí, por que eles têm um monte de aposentadoria e a gente só uma e ainda é achacado? Ok, Rosemary, obrigado, tá? Obrigado pela sua pergunta. São 12 Só vou horas pedir e 9. paciência que tem 4 pessoas esperando. O pessoal do WhatsApp também está esperando. Para o pessoal ser mais rápido também. O pessoal também está esperando aqui no WhatsApp, mas eu dou preferência para quem está na linha, né? Porque fica esperando. Professor, o caso da Rosemary, o primeiro que ela pode aprender com isso é não esperar pelo marido, né? Casou e parou de trabalhar. Verdade. Case e continue trabalhando, né? Não é, marido não é garantia, e a reforma da Previdência não vai resolver isso, não adianta. E outro caso que eu quero colocar junto com o que ela disse, o governo tem feito propagandas na televisão com uma moça bonita dizendo que a reforma da Previdência vai igualar a situação do setor privado com o setor público, né? Que quem trabalha no setor público não vai ter o mesmo tempo de contribuição e tá. Não é verdade, né? Eles continuam se aposentando mais cedo. Verdade, porque ainda permite, né? Então, nessas mudanças todas... Mudou um pouco, mas ainda é pretende-se mudar tudo isso. A questão da igualdade. Mas nós não temos isso. A reclamação dela, por que um deputado tem 4, 5 aposentadoria e um ser humano comum e não? Isso a reforma vai corrigir, né? Vai corrigir, pretende corrigir. Então, por isso que ainda não temos uma resposta exata, mas quando mudar isso daí, nós temos outras falas. A dona Lourdes, do Jardim Marisa, disse que o pai dela tem 87 anos, mas apenas 3 de contribuição. Ele pode se aposentar? Tem idade, né? Por idade. Por idade? Então, mas não tem que ter um mínimo de contribuição mesmo que tenha idade? Pois é.
Tem pessoas de idade avançada que existem programas dentro do... Daí é um INSS. benefício, né? É um benefício. Isso, é um benefício. Ela pode buscar esse benefício. A dona Fátima, lá do Jardim Santa Rita. Tudo bem, dona Fátima? Qual que é a sua pergunta? Tudo bem. Eu gostaria de fazer uma pergunta. É o seguinte, eu sou aposentada, né? Me aposentei com 60 anos e devido a um empréstimo que eu tive que fazer, eu recebo hoje R$670, né? Eu não tenho outra fonte de renda por causa da minha saúde. E eu tenho ouvido que o aposentado tem que contribuir com o INSS. Nesse caso, eu tenho que contribuir também ou não? Ok, dona Fátima, obrigado, tá, pela pergunta. Não tem, né, professor? A questão de empréstimo, não tem nada a ver, não tem que contribuir nada a mais para... Não sei qual que seria o teu objetivo aí. Que eu entendi que você buscou empréstimos e você hoje tem uma renda menor. Bom, você pode até renegociar... Deve ser consignado, né? Esse consignado, você pode chegar até o banco onde você pegou o empréstimo, você faz uma renegociação para estender o prazo. Porque dentro desse consignado, é só até 35% da sua renda que você tem que se comprometer com essas prestações. Então, uma maneira que você tem hoje é chegar até o banco onde você tem esse consignado e estender o prazo. Daí você vai ter uma renda maior aí. Renegociar, Diogo. Renegociar a dívida. O seu Neuzo, lá em Três Lagoas. Tudo bem, seu Neuzo? Diga aí. Eu queria saber, eu trabalhei, põe 8 anos, mas 8 anos que não vale. Até 25, 26 anos na roça, entendeu? Tá. Só que o sítio era do meu pai, tá entendendo? E quem ficava com as notas era ele, entende? Uhum. E daí ele, até esse tempo eu trabalhei, depois eu parei de recolher, aí eu recolhi 4 anos só, tempo de um materialzinho em cursão. Aí eu não recolhi mais. Eu estou com 67 anos, vou fazer 68 agora. E não consegui aposentar. E o senhor tem as notas do seu pai? As notas do seu pai o senhor tem? Essas notas que o senhor falou que o seu pai recolhia? Dante, a escritura é o suficiente. A escritura da propriedade? Lógico. Se você tem a escritura da terra do teu pai, conseguir uma cópia dessa escritura... Não, antes que agora foi vendido, que ele faleceu faz tempo, né? Tinha escritura, tinha registro, tinha tudo. Lógico, mas você consegue isso, tá? Isso daí a gente se consegue. No cartório? Lógico, lá no registro. Vai ter a compra e venda lá, tem, né? A compra, pega o contrato de compra e venda e pegue a cópia também da escritura dele na época e arrume a testemunha. São 3 testemunhas. Somente isso. Aí você consegue, junto ao INSS, consegue se aposentar. Porque eu tenho, como se fosse, a minha identidade eu fiz com 18 anos, lavrador. Eu casei com 26, lavrador, né? Ok. E tem tudo, tem a escritura, tem registrado o sítio, foi vendido, mas tem tudo. É só buscar o órgão que vai poder te aposentar. O senhor não buscou ainda o INSS, seu Nelson? Não, eu fui lá, mas recusaram. Disse que é muito difícil. Agricultura é muito difícil, fala para mim, sabe? Mas é só apresentar os comprovantes que daí fica fácil. Isso chama-se desconhecimento de quem te atendeu. Claro que é. Seu Nelson, muito obrigado pela pergunta e pela audiência. São 12h14. Eu tenho uma ouvinte aqui. Deixa eu ver se eu encontro o nome dela. A Renata da Cidade Nova. Ela diz o seguinte: ela tem 18 anos de contribuição e 57 anos de idade. Ela já pode se aposentar? Lógico. Tem a idade e tem o tempo mínimo de contribuição. Aparecida. Busque, enquanto as coisas não mudem. Ok, é bom. Quem já tem idade e tempo de contribuição, faça isso logo, porque a reforma pode mudar algumas coisas, né? E demorar mais. São 12h14. O Eli não quer se aposentar, mas a gente quer que ele se aposente. Faz já posso, então, porque eu estou com 54 e tenho 25 anos de rádio? Pronto. Pode? Não sei, questão de rádio. Porque aí tem a questão da mas rádio. ele precisa de 30 anos. Mas eu não, mas meu registro não é só em rádio, né? Eu tenho 25 anos de contribuição.
Não é só no rádio. Eu tenho mais, eu tenho registro em outras empresas também, mas eu acho que preciso de mais. Precisa mais uns 5, né? Mas se somar os 35... Eles vão me aturar mais um pouquinho aqui. Eles vão me aturar mais um pouquinho. Não, eles vão botar na mesma categoria dos políticos, né? Sem aposentadoria. 12h15, a Maria do Jardim Guarapuava. Fiquei feliz quando ele falou que ia botar nas categorias dos políticos. Falei, beleza, vou ganhar umas 3 aposentadorias. Escreve aí, Marcos. A dona Maria do Jardim Guarapuava disse que tem 57 anos de idade e 22 anos de contribuição. Tá tudo ok para ela se aposentar? Lógico. Ok. Sim. Já foi dito aqui, né? Dona Maria, corre na Previdência. Antes que mude. São 12h15, tem outro ouvinte aqui, deixa eu dizer quem é no WhatsApp. Ela trabalhou 15 anos de boia fria, sem registro. Onde que ela pode ver isso? Como pode ver usar a aposentadoria? Ela já tem 60 anos de idade e 15 de boia fria, mas não teve registro. Aí é bem complexo. Aí realmente é difícil. Precisa pegar um registro da onde ela trabalhava. Aí o produtor. Às vezes um trabalho ilegal. Aí esse produtor tem que dizer que ela era empregado, trabalhar como boia fria para essas pessoas. Olha, então precisa comprovação. Vocês falaram de político, o Sarney está na linha, mas é o Sarney do Porto Meira, não é o Sarney do Maranhão. Pô, eu levei um susto agora, falei, vai reclamar. Estão xingando aí. Ô, seu Sarney, tudo bem? O senhor não é político, né? Não, por enquanto não. Então tem que trabalhar. Me diga uma coisa aí. Qual que é a faixa de salário dessa aposentadoria? É salário mínimo? O que é aí? Repete, por favor, seu Sarney. A faixa de salário que ele quer saber. Para ser o pagamento dela. É salário mínimo, vai subindo? Que dá R$1.000, R$2.000? Depende a sua contribuição, a tua faixa de renda que você obteve ao longo do tempo. Tem uns que se aposentam, o salário é o mínimo. É de um salário mínimo para cima. É um salário mínimo para cima. Ok? Não se aposenta menos do salário mínimo, né, professor? Não. Ok, são 12h17. Alguém aqui tem mais alguma pergunta? A gente pode encerrar com o professor, que ele já está atrasado, né? Ficou 20 minutos a mais. Professor, muito obrigado por ter vindo aqui, e eu acho que o senhor vai ter que voltar, vamos marcar uma nova pauta, eu acho até, se possível, conversar com a Cida ainda essa semana, porque as pessoas estão com muita dúvida. E o telefone não para. E o telefone não parou, tem mais gente aqui, mas infelizmente não dá para falar com todo mundo. Então, professor Nilson Nagata, economista, professor universitário da Unifoss, UFOS, da FAFIG, bastante experiência no assunto, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, agradeço a todos os ouvintes. Então, vamos ficar atentos aí para o próximo programa. E o assunto, então, não vai ser aposentado, o assunto vai voltar à tona. A última aqui, tá? Eu vou ler a última, então. É a dona Cida do Cidade Nova. Tudo bem, dona Cida? Tudo bem. Qual que é a sua pergunta? Eu tenho 20 anos de contribuição e fiz 58 anos. Entendi. Okay. Pode se aposentar, então? Pode. O mínimo 15 e a idade, né? Que você já tem idade, né, para aposentar hoje. Então, busque. Ok, dona Cida, obrigado pela audiência, tá? São 12h18, professor, mais uma vez, muito obrigado, tá? Pela simpatia, inclusive, do senhor aqui conosco, respondendo às perguntas dos nossos ouvintes, que ainda tem muita dúvida, inclusive, me chama a atenção que os ouvintes ainda têm pergunta, inclusive do sistema que existe hoje, que já é antigo, e as pessoas ainda têm dúvida, né? Então, você imagina com a reforma, que vai virar uma bagunça, ninguém vai saber mais nada, vão precisar se informar realmente. 12h19, a gente vai para o intervalo e já volta.